projetar, né, a nossa lousa para vocês. Certo? Todo mundo consegue visualizar a lousa aí? Está escrito sim, Química 1, a data de hoje, o meu nome, e tem aqui, ó, o que está aqui para vocês. Quem estiver aí com o livro em mãos, pode acompanhar pelo livro, e é a página 40, certo? Está na página 40 aí esse material, tá? Então, na nossa última aula e primeira, nós falamos daquela questão do álcool etílico, falamos dos processos, né, de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar, comentamos que há uma diversidade de álcoois, e falamos que o álcool etílico, chamado também de etanol, qual que era a forma molecular dele? Vocês se lembram, pessoal? Qual que era a forma molecular do álcool etílico? C2H6O. Foi isso? Chamado também de quê? De etanol, né? Mas aí nós falamos, não tem só o etanol, nós temos também o metanol, propanol, butanol, pentanol e assim por diante. Mas esse é o álcool que vocês mais conhecem no dia a dia, é o que vocês estão, inclusive, utilizando para fazer a descontaminação das mãos, né? Chamado de etanol, que é a nomenclatura IUPAC, a nomenclatura cientificamente reconhecida, mas também temos a nomenclatura usual, né, do dia a dia, do cotidiano, que a gente chama, então, de álcool etílico, ok? Tudo bem? Foi isso que nós comentamos? Falamos do processo de filtração, decantação, destilação, né? Mostramos um sisteminha de destilação para os senhores, tá? E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema importantíssimo, né? Densidade. Alguém lembra lá do ensino fundamental, se estudou esse conceito de densidade? Vocês estudaram, pessoal, esse conceito de densidade? O que era densidade? Alguém se lembra o que era densidade? Ah, sim, é massa sobre volume? Isso. Quem é que falou aí que eu não Sei. consigo É o visualizar? André. André, então. Opa, André, esqueci aqui de mudar a minha borrachinha aqui. Difícil. Então, o André falou que é uma relação, a densidade é uma relação entre massa e volume, né? De uma determinada substância. Ela tem uma determinada massa e ela ocupa um determinado volume. E essa densidade, André, você acha que ela altera com a questão, por exemplo, só puxar aqui um pouquinho para ficar melhor, para visualizar. Vocês já viram a aula, tal? Agora eu vou puxar aqui um pouquinho a tela, tá bom? Ela altera com relação à questão de temperatura, ou ela permanece sempre a mesma? Não pode alterar a temperatura, que a densidade não sofre alteração. O que você acha? Já que você deu uma excelente participação aí, eu venho perguntando para você. Nossa, O que professor, você tem acha? tempo que eu estudei isso, mas eu acho que sim, quando altera a temperatura, a densidade altera. Certo. Se não alterar a temperatura, você acha que a densidade permanece constante? Eu vou mudar a pergunta, e aí os colegas ajudam o nosso amigo a responder aí também. Por exemplo, se eu tiver 1.000 quilos de chumbo a uma temperatura de 25 graus, e se eu tiver 100 gramas de chumbo, mudei a massa, né? Um era massa de 1.000 quilogramas, e a outra era o quê? 100 gramas, né? Ou seja, vamos mudar, 1.000 gramas, ó, vou trabalhar com a mesma unidade. Deixa eu só colocar aqui, que fica mais fácil. Fazer pergunta sem escrever fica difícil. Ó, vamos supor que eu tenho uma massa aqui de chumbo, massa de Pb, é o elemento químico chumbo, certo? De 1.000 gramas, certo? E aqui eu tenho uma massa da mesma substância, chumbo, só que ela agora é
100 gramas. 10 gramas. Já escrevi o 10, não tem problema. Aqui é 1.000 e aqui é 10 gramas. Certo? Sendo que a temperatura aqui, né, a temperatura em graus Celsius é igual a 20. Certo? Então, o meu chumbo, 1.000 gramas de chumbo está numa temperatura de 20 graus Celsius e 10 gramas de chumbo está na temperatura de 20 graus Celsius. Então, agora eu vou fazer a pergunta. A densidade de 1.000 gramas e a densidade de 10 gramas é a mesma ou ela é diferente? É a mesma. É a mesma? Quem falou? Foi eu. É porque eu não consigo visualizar o seu nome aqui. Aí é preciso você falar. Sou eu, Ana ou Maria? Quem? É o Anderson, Peraí, professor, é o professor, não tô Anderson. ouvindo direito, É o não. Anderson. É o Anderson. É o Anderson? Ok, Anderson, obrigada. Então, ó, o Anderson falou que é a mesma. Alguém discorda do Anderson, pessoal? Primeiro, eu não discordo e nem concordo. Tô no meio Você tá igual aqueles políticos que ficam em cima do não tô muro, ué. discordando, mas também não tô concordando. Não. Então, quem é que falou aí que não concorda e nem discorda? Quem é o nosso amigo aí? Daqui a É o pouco eu vou conhecer vocês pela voz. Hã? André, então faz o Ô, favor para mim, André. Você professora, consegue? mas Sim, querido. aí é o mesmo material, é? É o mesmo material, É o mesmo né? material, ó. Aqui, Tá. ó. Eu tô com massa de chumbo, elemento químico chumbo. E a massa de chumbo, mesmo material, na mesma temperatura. Só que um é 1.000 gramas, o que eu mudei aqui foi a massa. 1.000 gramas e aqui é 10 gramas. Entendeu? E aí a pergunta foi: a densidade de 1.000 gramas nessas condições é igual à densidade de 10 gramas? Aí o nosso amigo Anderson falou que é a mesma. O nosso amigo André falou que concorda, mas discorda. Ou seja, concorda com um olho aberto e outro fechado. Alguém tem uma outra observação diferente dos nossos colegas? Eu acho que não, Hein? porque a massa é diferente. Então, se a massa é diferente, você acha que a densidade também vai sofrer oscilações? Assim, a Mantendo o densidade, mesmo elemento químico e a mesma temperatura? a densidade só ia mudar se tivesse outro elemento químico. Sendo o mesmo, a densidade sempre vai ser a mesma. Se eu tenho um copo de água e 1 litro de água, a densidade é a mesma dos dois. Quem é que falou isso aí? Alana. Alana. Então, Alana, é ótimo, Alana. Muito bem. Então, Alana, lê para nós aqui. Você consegue ler esse primeiro parágrafo aqui? Por favor? Está projetado aqui. Se você não conseguir, alguém tá muito pequeno aí para vocês fazerem a leitura? É que a resolução tá um pouco baixa para ler. Tá, então deixa eu só aumentar aqui, só um minutinho. Então, vou puxar aqui. Melhorou? Ficou melhor. Ficou melhor? Você consegue ler agora, Alana? Sim, é só o primeiro parágrafo? Só o primeiro parágrafo. Agora, aí eu vou apagar essas coisas que eu escrevi aqui, senão vai te atrapalhar. Mas pode fazer a leitura, por favor. Estudo da densidade. Alguns donos de postos de combustível comercializam gasolina e etanol fora das especializações legais, chamados popularmente de adulteração ou batizados. Adulterados ou batizados. Mas como determinar se um combustível está ou não de acordo com as normas estabelecidas por lei? Existem várias propriedades que podem ser consideradas nessa distinção, como os valores de densidade dos materiais. Mas o que é densidade?
Certo, então nós acabamos de fazer todo o nosso comentário aqui sobre densidade, que vocês já definiram para nós, dizendo, professora, densidade é uma relação entre massa e volume, né? Deixa eu só ver se eu consigo aqui, não vai ter jeito. É uma relação entre massa e volume, e que isso vai de encontro que quando eu tenho um mesmo material, essa densidade ela permanece constante, né, numa determinada temperatura e pressão, certo? Então, esse termo aí, adulterada, batizada, vocês já ouviram falar bastante desse termo, não já? Quando abastece o carro, né, e aí você realmente tem, né, provavelmente sua mãe, seu pai já fez esses comentários, não vou abastecer meu carro aqui mais porque a gasolina desse posto está batizada, tá com qualidade inferior ao que é estabelecido pela legislação, né? Mas por quê? O que isso tem? Como que eu posso mensurar isso? E aí dentro do quê? Do conceito de densidade, tá? Esse texto aqui tá pequenininho, vocês não conseguem ler, né? Que eu acabei projetando ele aqui, aí a lousa aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui, e daí de repente eu consigo... Professora, Oi? tem aluno querendo entrar. Tem aluno querendo entrar? Sim. Só um minutinho que eu já vou lá. Só puxando aqui, e agora eu vou tentar aumentar isso aqui para vocês visualizarem. Consegue visualizar isso aqui que eu estou puxando assim? Mais ou menos? Sim, sim. Meio cortado. Deixa eu só verificar aqui quem é que está querendo entrar, porque não entrou ainda, porque vocês entraram normal. Quem já entrou na sala de aula pela primeira vez, ele não precisa mais pedir para entrar. Vou aceitar aqui os alunos, tá? Aceitei todos. A gente já retorna aqui. Fazer novamente a projeção aqui de uma forma mais... Ok? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Conceito de densidade, primeiras noções, tá? Aqui eu vou resumir isso aqui, porque a leitura aqui está meio complicada, cortou aqui quando eu fiz a cópia aqui, mas quem estiver com o livro de vocês, está na página 40, como a gente tinha comentado. Ele fez aqui, na verdade, né, pegou água pura, tá? E essa água, ele pegou o volume de, 60 ml de água, 80 ml de água e 100 ml de água. Importantíssimo. O que ele considerou? Como eu tinha feito aquele exemplo lá do chumbo. Temperatura de quanto? De 20 graus Celsius. E ele fez um experimento de laboratório. Vamos ver como é que foi esse experimento de laboratório. Aqui dá para vocês visualizarem. Consegue visualizar aqui? Acho que sim, né? Esse recipiente aqui, pessoal, né? Essa vidraria, que pode ser de material de vidro, né? Pirex, ou também pode ser de plástico, né? Alguém conhece essa vidraria e já ouviu falar o nome dela? Não. Alguém ouviu? Ninguém nunca ouviu falar sobre isso aqui, esse recipiente aqui? Eu já vi ele. Já viu ele, né? O nome dele, né? Ele chama assim, proveta. Você já viu aquele termo bebê de proveta? Né? É proveta. E isso aqui todo mundo conhece. O que é isso aqui? Esse é uma balança, né? Então, esse aqui é uma balança e uma proveta. E dentro dessa proveta, ele colocou um líquido. Que líquido que ele colocou? Água. Água pura, certo? A temperatura de quanto? De 20 graus.
qual é essa proveta aqui? A gente fala que é uma vidraria graduada. O que seria isso, vidraria graduada? Que eu posso mensurar diferentes volumes, né? No caso, ela que começa do zero, e ela está pulando de 20 em 20, essa proveta. Então, 20 ml, 40 ml, 60, e essa proveta que vai até 160. Então, eu consigo mensurar aqui, né? Na verdade, né? Começando aqui no zero até 160 ml de soluções ou de substância no estado de agregação líquido, certo? Agora, no caso, eu tenho diferentes tipos de vidrarias em laboratório. Essa, então, é uma proveta graduada. Eu tenho, então, as provetas são graduadas, mas eu tenho também vidrarias que são volumétricas, tá bom? Isso a gente vai apresentando para vocês conforme, né, nós vamos estudando, a gente vai estar apresentando essas vidrarias para vocês, tá bom? Eu vou fazer, inclusive, uma aula experimental gravada lá no Instituto só sobre vidraria e vou também estar disponibilizando para os senhores. Para quem tiver curiosidade, vai estar lá no mundo, tá? Bom, essa aqui também, proveta do mesmo volume, só que agora ele mensurou qual o volume de água nela. Qual foi o volume de água? Meus colegas? Qual foi? Não, nessa aqui, ó, tá. nessa segunda, 80. das 80. E aqui, nesta sim, a terceira foi quantos ml? 100 Aí sim foi 100 ml, né? Bom, 60 ml e mediu a massa desses 60 ml. Logicamente, a gente fala que ele tarou a balança. O que significa tarar uma balança, pessoal? O que significa isso, tarar a balança? É tipo tirar o peso da proveta? Isso, tipo tirar o peso da proveta, muito bem. Ou como você vai almoçar no restaurante por quilo, lá ele tara com o prato, tira o peso do prato, né? Então, ó, então a massa desses 60 ml aqui é quanto? 60 gramas. A massa desses 80 ml aqui é o quê? 80 gramas. E a massa desses 100 ml aqui é quanto? 100 gramas. Então, vamos fazer uma continha aqui e vocês me ajudam, né? Vocês me falaram que... Pode falar, tô ouvindo. Mas Oi. o litro não é mais leve do que o quilo? Então, eu tô falando da substância água. Certo? É isso aqui, ó, o que tá dentro da proveta. É importante isso, tá? Ó, o que tá dentro da proveta, só puxar uma setinha aqui. Essa substância que está dentro da proveta aqui, certo? Essa substância aqui, ó, H2O. E ela é, considerando assim o grau de pureza, diz que ela é pura. E a temperatura que ela se encontra, né, é 20 graus Celsius. Temperatura em graus Celsius de 20, certo? Então, a mesma característica está aqui. H2O puro, né? Pura, água pura. A uma temperatura em graus Celsius 20. E a mesma coisa aqui. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. O nosso amigo, eu já me esqueci quem foi, mas que falou bem, que falou que densidade é uma relação entre massa e volume. Então, né? Então, vamos lá para o primeiro. Ó, vamos chamar isso aqui, ó. Vamos chamar isso de A, pode ser? Isso aqui de B, isso aqui de C. Vai ficar mais fácil para a gente resolver. Então, vamos lá na condição A. Substituindo aqui nessa equação, ó, densidade é massa sobre volume. Então, vou colocar aqui, ó, densidade é igual na condição A. Massa. Qual é o valor da massa aqui? É o que está na balança. Qual que é a massa aqui? 60 gramas. Vou colocar aqui, ó, 60 gramas. Dividido pelo volume. Qual é o volume aqui? Vocês falaram para mim, tá nítido aí na proveta. A gente verificou a medida aqui graduada na proveta de 60 ml. Certo? 60 gramas por 60 ml. O que eu faço? Corto isso
com isso. Tá? E o que eu tenho como resultado aqui? Qual é o resultado? Vai dar 1. O verde aqui agora. Vai ser 1. O quê? 1 grama por ml. Confere? Essa foi a nossa condição A. Me ajuda agora a fazer aqui a condição B. Como é que seria a condição B? Fala para Seria mim. 80, densidade igual a massa. Só fazer igual eu fiz no outro. Seria isso, muito bem. Eu estou aprendendo a trabalhar com essa lousa aqui, eu vou dizer para vocês que ainda não está muito fácil para mim, não. Mas vamos lá. Então, ó, o D seria o quê? A massa agora seria quanto? 80. 80 sobre 80. 80 gramas sobre 80 ml. E aí, da mesma forma, né? Corta o 80. Ah, esqueci de passar o tracinho correto. Mas tudo bem. E aí, eu vou ter como resultado o valor o quê? 1 grama por ml. 1 grama por ml. 1 grama por ml. Certo? Essa é a condição B. Vamos fazer a condição C aqui. Dá para a gente fazer ela aqui. Deixa eu só passar um traço aqui. Para a gente fazer a condição C. Como é que seria a condição C? Me ajuda aqui. Seria densidade é igual a quanto? 100 gramas dividido por 100 ml. 100 ml. Tá? E aí, como é que seria? Seria isso aqui, ó. Corto 100 com corto 100. E o resultado ia ser quanto? Seria 1 grama por ml. Tá, eu vou pôr ele aqui. Dá para visualizar ele aí? Tá, né? Tá dando, dá. 1 grama. E aí por ml, né? Que é um negocinho que se não fechar, eu fecho a Teams. Seria isso aqui. Tá certo, pessoal? Ué, professora, eu mudei o volume, logicamente alterou a massa, mas a densidade na condição A foi 1 grama por ml, a densidade na condição B foi 1 grama por ml, e a densidade na condição C foi 1 grama por ml, obedecendo logicamente esta condição aqui, a H2O na condição de pura, né, a substância água pura, a uma temperatura constante de 20 graus. Foi aquilo que o nosso amigo Daniel, e depois teve uma nossa amiga aí que comentou, né? Se eu mantenho a temperatura e é a mesma substância, a densidade não sofre alteração, certo? Confere isso? Está confirmado aqui no experimento. Sim, a densidade não sofreu alteração, por quê? Porque é a mesma substância, primeiro requisito. Segundo, manteve a temperatura. Então, a densidade é uma grandeza que serve, inclusive, para nós caracterizarmos uma determinada substância a uma determinada temperatura. Porque ela é o quê? Ela permanece o quê? Qual é a característica da densidade? Constante. Ela é a mesma. Independe da massa, porque se eu aumento a massa, o que vai acontecer com o volume ocupado por aquela massa? Vai aumentar ou diminuir se eu manter a temperatura constante? Quando eu tinha uma massa de 60 gramas, qual foi o volume ocupado por essa massa de 60 gramas? 60 ml. Quando eu aumentei a massa, passei para 80 gramas, qual foi o volume ocupado? 80 ml. Quando eu aumentei a massa para 100 gramas, qual foi o volume ocupado? 100 ml. Certo? Isso para que substância? Água. Professor, todas as substâncias vai ser a mesma coisa? O que vocês acham, colegas? Não, nem todos vai ser a mesma coisa. Sim.
Não vai ser, a relação massa-volume não vai ser a mesma. Por que não vai ser a mesma? Se o volume for 60, a massa vai ter que ter sempre 60? Não, Não, mas, não. mas aí, se aumentar, o volume sempre aumenta, né? Sim, se eu aumento a massa, o volume aumenta, certo? Mas nessa mesma amplitude, por exemplo, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120, 150, 150, todas as substâncias vão caminhar nessa mesma observação. O mesmo volume é igual ao valor em massa? Não, Ou não. seja, o volume é igual... Hã? Não. Não, né? Isso é uma característica da água, por quê? Porque a densidade da água é 1 grama por ml. Nessa temperatura, importante, nessa temperatura, certo? Então, vamos ver aqui. É uma outra condição. Agora eu vou ter que aumentar isso aqui, vamos ver se a gente consegue aumentar de fato, para que vocês consigam realmente visualizar. Consegue visualizar aí, pessoal? Tá mais nítido ou não? Tá tranquilo, dá pra ver. Dá pra ver. Dá para ver, né? Esse texto aí que eu estou puxando ele aí, ele está na página 41 do livro de vocês, tá? A gente está seguindo o nosso livro, conforme a gente tinha combinado com vocês. Bom, vamos entender agora esse outro experimento. Isso aqui foi o que a gente acabou de fazer, ó. Nós acabamos de fazer para a questão que da água. E foi esse o valor que nós obtivemos. Confere? Né? Foi o experimento, uma densidade da água nas condições que foi realizada a medição. 20 graus Celsius, foi isso que a gente reforçou com os senhores. Bom, mas vamos lembrar do etanol, né? Daquela substância chamada álcool etílico, que é um dos tipos de álcoois mais comum, que é utilizado como combustível, que é o que também vocês utilizam aí para fazer a descontaminação das mãos, né? Com relação a vários vírus e bactérias, em especial agora nós estamos mais concentrados no coronavírus, né? Então, vamos lá. Quem quer ler aqui para nós? Pode ser o André. André, efetuando esses mesmos, tá vendo aqui? Por favor. Sim. Efetuando esses mesmos procedimentos para amostras de etanol anidro, utilizando os mesmos volumes e sobre as mesmas condições de temperatura, contém-se as seguintes massas: 48 gramas, 64 gramas e 80 gramas. Tá. O que é etanol anidro mesmo, pessoal? Etanol A gente anidro? comentou isso, né? Isso, etanol anidro. É quando ele tem pouca porcentagem de água, não lembro, só 0,4%. Isso, né? Considerado anidro por volta aí de 0,4% de água. Né? É o etanol que é utilizado lá nos postos de combustível e, logicamente, aí faz a mistura, né? É o que eles utiliza como matéria-prima para fazer a mistura do álcool combustível. Significa que o combustível etanol, álcool etílico, é anidro, pelo contrário. Tá? Mas ele é utilizado para fazer a mistura. Ele tem um percentual permitido aí por lei. Que a gente vai, inclusive, chegar nesse percentual daqui a pouco. Tá bom? Então, ó. Nossa, hoje está tão quente que a minha mão está transpirando aqui. Nossa senhora, a lousa está difícil, porque aí acaba transpirando. Então, vamos entender. O experimento semelhante ao que nós acabamos de fazer, né? De analisarmos. Então, mesma coisa. Uma provetinha, uma balança, proveta utilizada para mensurar volumes, balança utilizada para medir massas, e só que agora o líquido que está aqui dentro, né, essa substância que está aqui dentro, antes era o quê? A substância que estava lá dentro era água H2O. E agora, essa substância que está aqui dentro é o quê? Hein, pessoal? SC2, H6, ó. Esse cara aqui, ó, etanol anidro. C2H6O. Certo? Qual é a temperatura? Ele mantém a mesma temperatura de 20 graus Celsius. Ele não está falando aqui, mas é onde está. Acho que está porque eu cortei. Mas é essa temperatura também, de 20 graus Celsius. Tá? Bom, e o que ele observou? Vamos ver aqui. Então, aqui dentro agora não é água, é o etanol, tá bom? E ele mediu aqui qual foi o volume aqui de etanol. Opa, deixa eu só apagar aqui essa setinha aqui.
Corta não dá. Qual foi o volume de etanol, pessoal? 60. 60. Aqui foi quanto? 80. 80. E aqui foi quanto? 100. 100. Certo? Qual foi a massa? Quando ele colocou 60 ml na proveta, ele mediu 48 gramas. Quando ele colocou 80 ml na proveta, ele mediu 64 gramas. Quando ele colocou 100 ml na proveta, ele mensurou 80 gramas. Isso é experimental, tá? Bom, e aí, o que aconteceu, professor? Olha, o que aconteceu foi isso aqui, né? Vamos usar a continha que ele já fez. E vocês conseguem visualizar essa continha aqui ou não? Ó, foi o que nós fizemos, né? Lembrando que densidade é o quê? Densidade é uma relação entre o quê? Massa por volume, né? E aí foi o que ele fez aqui, ó. Né? O que ele fez? 48 gramas por 60 ml. 64 gramas por 80 ml. 80 gramas por 100 ml. André, faz essa continha aí para mim. Divide 48 por 60. Dá 0,8, professora. 64 por 80. Sim, tudo dá 0,8. Tudo dá 0,8 gramas por ml. ml. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. E o que significa isso, esse 0,8 gramas por ml, pessoal? Acho que é cada ml. Cada ml é a densidade, né? É a densidade. Só que a densidade agora de quem? Do etanol anidro, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta. A densidade do etanol, ela é menor ou ela é maior que a densidade da água? Menor. É menor. Menor, né? A densidade do etanol é menor que a água. Ou seja, ó, quando eu coloquei 60 ml e lá anteriormente, deixa eu só pegar o slide anterior, quando eu coloquei 60 ml de água, eu medi 60 gramas. Quando eu coloquei 60 ml de etanol, eu medi uma massa maior ou uma massa menor? Uma massa menor. Da mesma forma aqui, quando eu coloquei, olha, pessoal, 80 ml de água, a minha massa foi 80 gramas. Quando eu coloquei 80 ml de etanol, a nossa massa foi 64 gramas. Quando eu coloquei 100 ml de água, eu mensurei 100 gramas. Quando eu coloquei 100 ml de etanol, eu mensurei 80 gramas. Então, no mesmo volume, eu posso dizer isso, em um mesmo volume de água e um mesmo volume de etanol, eu vou ter maior massa de água ou maior massa de etanol? De água. Maior massa de água. Certo? Tudo bem até aí? Todo mundo compreendeu esse raciocínio? Alguém ficou com dúvida nesse comentário que a gente fez? Tá certo, André? Acho que tá tranquilo, tudo. Certinho. Tá tranquilo, tá claro? Certinho. Então, vamos agora para um outro experimento. Deixa eu tentar aumentar aqui esse experimento nosso. Para que realmente a gente consiga visualizar de uma forma mais coerente possível. Tá visualizando, pessoal? Sim. Sim. Sim? Então vamos lá. André, lê para nós agora a partir aqui, ó, a densidade do etanol. A densidade do etanol é menor, isto é, uma amostra deste material tem menos massa por unidade de volume do que uma amostra do mesmo volume de água.
Consequentemente, ao serem analisadas amostras de águas e de etanol anidro de mesma massa, qual delas apresentará maior volume? Observe as ilustrações a seguir. Certo. Entenderam a pergunta, pessoal? Que até então a gente comentou, ora, se eu utilizar a mesma massa de água e a mesma massa de etanol, né, eu vou ter mesma massa não, o mesmo volume de água e o mesmo volume de etanol, quem vai ter menor massa é o etanol, né? Foi isso que nós visualizamos lá nos experimentos anteriores. Então, vamos ver aqui o experimento esse. Agora ele está perguntando, ao serem analisadas amostras de água e etanol anidro, tá? Então, ele vai agora trabalhar com as duas aqui. Água e etanol anidro. Só que agora ele vai trabalhar de mesma massa. E ele quer saber qual delas apresentará maior volume. Vamos entender o experimento? É o experimento A, certo? E o experimento B. Confere, pessoal? Tudo bem até aí? André, você consegue ver isso aqui que está do lado aqui ou está difícil? Qual, professor? Em A. Não, consigo ver. Em A, então, lê só o que está em A. Aí, ó, que você chegar aqui, você para. O em B, deixa para o em B depois. Ok. Em A, volumes Por iguais favor. de água proveta à esquerda e de etanol anidro proveta à direita com valores de mesma massa diferentes. Tá, De então, massas diferentes. Então, massas diferentes. Obrigada. Então, ó, em A, volumes iguais de água proveta à esquerda. Esquerda é essa, né? Essa proveta aqui. Essa provetinha aqui. O que ela tem? Água. A gente só está traduzindo o experimento aí. Tem H. É água que ela tem? Essa é a que tem água. Isso. E essa em A também, só que a proveta agora à Etanol. direita. Etanol. Isso, essa provetinha. Eu gosto de fazer o negocinho, mas eu esqueço que só esse aqui que não sai torto. Certo? Esse aqui é o nosso etanol. É o nosso C2H6. 6O. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Vamos olhar o que aconteceu aqui. Ó, 50 ml de água, 50 ml de etanol. Não foi o que ele fez? Ó, 50 ml. Gente, vocês não sabem o tanto que é difícil essa coordenação aqui. 50 ml de água, 50 ml de etanol. Tá bom? E qual que foi a massa desse negócio? Ó, vamos pegar o vermelhinho. 50 ml de água deu quanto? 50 gramas. 50 gramas. Agora, 50 ml de etanol deu 40 gramas. 40. A gente já tinha entendido isso, não tínhamos? Que quando eu tenho o mesmo volume de água, de água e de etanol, eu vou medir uma massa menor de etanol do que de água. Por quê? Por que eu vou medir uma massa menor de etanol do que a massa de água quando eu conservo os volumes? Por quê? Porque a densidade do etanol é menor que a da água. E densidade é uma relação entre massa e volume, né? Densidade é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, certo? Nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, agora vamos ver o experimento B. O experimento B, André, em B, entendemos o experimento A, entendemos? Alguém que ficou com alguma dúvida nessa discussão do experimento A? Hein, pessoal? Tá claro para vocês? Tá claro. Tá claro. Então, vamos agora para o experimento B. André, por favor, hoje você B. foi eleito. Em B, valores de massa iguais à amostra de 50 ml de água à esquerda
e 62,5 ml de etanol anidro à direita. Representação sem escala, cores, fantasia. Tá, então vamos de novo. Então, quem está aqui nessa proveta aqui? Quem está nessa proveta aqui? Nessa primeira proveta aqui, quem é? Água. Água. H2O. Né? E quem está nessa proveta aqui, pessoal, é o nosso famoso etanol anidro, C2H6O, certo? E quem que ele manteve agora constante? Porque nesse primeiro caso aqui em A, ele manteve constante o volume. Ele mediu 50 ml de água, 50 ml de etanol. Agora ele inverteu. Ele pegou aqui e manteve constante o quê? 50 gramas de água e 50 gramas de etanol. Certo? Ó, manteve o quê? As massas iguais. E aqui ele manteve quem igual? O volume. O volume. Né? No experimento A. A gente só está traduzindo o experimento. E aqui no experimento B, ele manteve as massas iguais. Confere? Então, observando isso, né? Quando eu mantive as massas iguais de água e a massa igual de etanol, quem apresentou maior volume? O etanol anidro. O etanol anidro. Foi essa a pergunta dele, né? Consequentemente, ao se analisar amostras de água e etanol anidro da mesma massa, qual delas apresentará maior volume? O etanol anidro, que apresentou uma massa aproximadamente 62,5, que ele colocou aqui para nós, né? E a massa de 60 gramas de água apresentou um volume de 50 ml, certo? O etanol anidro. Então, em mesma massa, eu tenho um maior volume de quem? De etanol. É coerente isso? Sim, sim. Sim? Isso está relacionado com o quê? A mesma questão, o valor da densidade. O valor da densidade do etanol é menor do que o valor da densidade da água. Certo? Até aí, há alguma dúvida no que nós comentamos aqui? Chegamos a essas conclusões? Alguém entendeu esses 3 experimentos aí? Eu tenho dúvida com relação a eles, pessoal. Pra mim tá de boa. Acho que tá de boa mesmo. A senhora pode O explicar pessoal de parece novo a estar meio questão com da sono. massa por volume? Oi? A senhora pode explicar de novo a questão da massa por volume, que é igual a densidade? Eu fugi um Isso. pouco nessa questão. A densidade é uma relação entre massa e volume. É uma grandeza que correlaciona massa com volume. É uma determinada substância em condições normais, né, fixas, né, de temperatura, de pressão, a densidade dela permanece constante, certo? Logicamente, a substância tem que ser pura. Por isso que a gente especificou aqui anteriormente, né, em um momento aqui, que a gente falou água pura, né, numa temperatura de 20 graus Celsius, a densidade permanece o quê? Constante. Isso foi o que a gente fez aqui no primeiro experimento, né? Depois a gente fez aqui no segundo experimento para o etanol anidro, também chegamos num valor constante, que foi de 0,8, né? De 0,8 gramas por ml. Né? E agora nós brincamos aqui, né, um experimento, onde colocou etanol e água. E aí a gente fez 2 condições. Vamos manter o mesmo volume da água e do etanol. O que acontece com as massas? A massa do etanol é menor. Ou seja, no mesmo volume, eu tenho menor massa de etanol.
Ah, mas quando eu mantenho as massas iguais de água e de etanol, aí eu tenho um maior volume de etanol. Eu vou te fazer uma pergunta para vocês, vocês vão ficar pensando. E aí, quando a gente terminar esse conteúdo, a gente vai explicar. Mas de antemão, acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Porque a gente abastece, né, o combustível, seja ele gasolina, ou seja ele etanol, e aí pensando no álcool etílico, no etanol, que é o que nós estamos comentando aqui, a gente abastece por massa ou é por volume? Por volume. Por volume. Massa. O que vocês acham? O ideal seria por massa ou não? O ideal é realmente por volume. Eu acho que seria por volume mesmo. Acho que por volume, porque por massa ela mede uma coisa, por É. volume mede outra. É verdade. Aí tu coloca uma quantidade e estouraria o tanque. Mas e se o tanque fosse calculado em massa? Aí Não podia em ser volume. por massa, eu acho. Depende de como que Você acha que calcula, né? seria menos... Ó, vou fazer uma outra pergunta. Hoje, nós estamos chegando aqui em Goiânia a uma temperatura aí por volta de quanto? 2 horas da tarde, tá aí 34 até 36 graus, né? Previsão para essa semana de chegar a 36 graus. Né? Vocês acham? Vou fazer a pergunta aqui. Então, vamos pensar. Vamos pensar que hoje de manhã, a temperatura nossa aí estava por volta de 21 graus. Certo? Isso aqui, a hora que a gente iniciou a nossa aula, 7 horas da manhã. Tá? Vamos pensar agora que a temperatura, e se vocês olharem na previsão aí, vocês vão ver, eu acho que é por volta de 34 graus hoje a previsão. Pra gente chegar aí por volta de 14 horas da tarde. Confere aí, alguém já verificou, né? Se você fosse abastecer o seu carro, qual era o horário que você usaria para abastecer? 7 horas da manhã ou 2 horas da tarde? 7 Já que horas? você não abastece por massa, você Quanto abastece mais por cedo, volume. melhor. Pelo menos você não pega Quanto mais fila. cedo, melhor. Sabe por que o pessoal não vai mais cedo? Vai à tarde? Porque não conhece química e física. Porque se conhecesse, só ia de manhã. Pois é. Né? Mas o pessoal, os donos de postos de combustíveis, né? Vocês sabem aonde que é a nossa distribuidora no estado de Goiás, não sabem? De combustível? Não. Senador Canedo. Né? É lá que chega todo o combustível, né? E lá que todos os postos do estado